Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos mais um domingo na casa do Pai e é motivo de muita alegria, de muita gratidão. Mas confesso que subi aqui, depois desse louvor, depois de tudo que Deus tem falado com o nosso coração. Eu compartilhei com a irmã que estava do lado. Mas, glória a Deus, é Ele, é para Ele. Então, nós estamos aqui em mais uma série. Nós estamos com uma série nova, Raio-X Espiritual, né? Olhando de dentro para fora. E como o Senhor tem falado aos nossos corações nessa série, Deus tem tratado de muitas coisas conosco, Deus tem tratado de visão espiritual, Deus tem tratado de posicionamento, de nós não sairmos do lugar, não sairmos do barco, de nós começarmos, nós terminarmos bem. O Senhor tem falado ao nosso coração de um coração rendido, agradável, sondado, que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. E hoje o Senhor está falando desde o começo, desde a abertura até a oferta, aquilo que Ele vai continuar falando dele na palavra, porque o Espírito Santo é bom e nós vamos só continuar aquilo que Deus já está falando. Abra o seu coração. Eu creio que você já está com o seu coração aberto, mas fala para o Senhor, toca na minha alma, toca no meu coração, fala comigo nesta noite. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor quer continuar falando comigo. E nós vamos abrir a palavra que o Julinho já declarou, mas eu vou ler, Salmo 42, glória a Deus, Julinho, pela sua vida. Nós vamos ler o Salmo 42, nós vamos ler do verso 1 ao 6, amém? O tema já, não está, será projetado, amém? Salmos 42, nós vamos ler versículo de 1 a 6. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Porque está tão triste. Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Até aqui, vamos orar? Pai amado e Pai querido, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Continua falando conosco, continua falando com os nossos corações, continua falando com a nossa alma. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos para Te ouvir, Espírito Santo. Que eu diminua e que somente o Senhor apareça e cresça, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, tudo aquilo que eu for dizer que não for da Tua vontade, por favor, Senhor Jesus, não permita. Mas que o Teu Espírito fale conosco nesta noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que lindo este salmo, né? O salmo dos descendentes de Corá. Um salmo lindo, que começa a palavra, o salmo dizendo assim, projetou o tema, o suspiro da alma. O suspiro da alma. E este salmo começa dizendo que assim como a corça é um cervinho, né? É um veadinho, assim como este animal anseia pela água,
assim a nossa alma suspira, anseia pela água do Senhor, pela água da fonte. E essa história já foi contada aqui algumas vezes, mas eu trouxe para vocês, quem ainda não ouviu a história, por que tem essa história da corça, porque a corça, esse animal, ele procura por água da fonte. Ele é um animal que ele não bebe qualquer água. Ele é um animal que bebe somente a água da nascente, somente a água da fonte. Então, é um animal que ele fareja, que ele sente aquele cheiro de água limpa, de água nascendo, da onde jorra a água pura. E ele corre atrás daquela água. Por isso que nós temos aqui nessa palavra para nós, porque assim como este animal corre atrás da fonte de uma única água que brota e que pode saciar a água, assim a nossa alma precisa ansiar, suspirar atrás da água da vida, atrás dessa água. E diz essa história que quando este animal, ele começa a correr atrás dessa água, e ele começa a demorar a encontrar a água da fonte, ele começa a desidratar, ele começa a perder água. E quando este servo, essa corça, começa a desidratar, perder água, essa história nos conta que ela começa a exalar um cheiro, exalar um odor. E este odor, esse cheiro dessa corça, ele atrai predadores. Então, ela precisa rapidamente encontrar esta água da fonte, porque senão ela pode acabar mal. Ela pode acabar o quê? Encontrando um predador que a engula, que coma essa corça. Por isso está para nós aqui, que assim como este animal, quando nós começamos a ficar longe, ou quando nós começamos a não estar bebendo da água da fonte, a nossa alma precisa suspirar. O que é a palavra suspiro? O que é suspirar? Nós podemos encontrar no dicionário o suspiro, tanto como algo bom, como algo triste. Porque o suspiro é uma expressão que ele não é verbalizado. O suspiro é algo que vem de dentro mesmo, que ele sai da alma. Porque o suspiro pode ser um suspiro de alegria, mas que é aquele suspiro de... né? Aquele som que a gente expressa quando a gente se alegra. O suspiro pode ser um som de um alívio, quando nós não somos engolidos por predadores, assim como essa corça. O suspiro pode ser um suspiro de tristeza. O suspiro aqui neste salmo pode ser um suspiro de abatimento, um suspiro de cansaço, um suspiro de não estou aguentando mais. Por favor, Jesus, me ajuda. É por isso que está aqui essa palavra, suspirar. Para que nós, então, entendemos o quão profundo é a palavra do Senhor. E nesta noite, este salmo, no verso 3, ele continua dizendo assim, eu vou ler para vocês, ele continua dizendo assim: de dia e de noite, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo e perguntam, onde estão o seu Deus? Então, este salmo está nos retratando um suspiro de tristeza, um suspiro de alma abatida. E nós temos enfrentado, como nós temos enfrentado abatimento na alma. Quando a gente conversa com pessoas, e as pessoas, assim como essa palavra falou, e trouxe uma paz e um refrigério no meu coração, eu pude ouvir outras pessoas e compartilhar, as pessoas dizendo, eu não sei, Taloana, o que está acontecendo, mas eu estou sentindo a minha alma abatida, eu estou sentindo um cansaço, eu estou sentindo como se de dia e de noite as lágrimas quisessem rolar. E o Senhor quer trazer refrigério ao nosso coração. O Senhor quer trazer descanso
e quer trazer paz para a nossa alma. Porque muitas vezes, assim como no Salmo, pessoas nos perguntam, onde está o seu Deus? O que você está esperando? Por que ainda não chegou? O que está acontecendo? E nós precisamos estar firmados naquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender aonde nós temos que buscar, aonde nossa sede tem que estar voltada, aonde nós temos que beber, para que assim como essa corça, nós possamos continuar. E muitas vezes, este abatimento de alma, ele não consegue ser externalizado, não consegue ser verbalizado. Muitas vezes nós sorrimos querendo chorar. Muitas vezes nós abraçamos precisando ser abraçado. Muitas vezes a nossa alma lá dentro a gente está num silêncio, mas ela lá dentro está gritando. Ela está gritando. E o que nós precisamos entender hoje, por que essa palavra está aqui, o que essa palavra quer dizer com esse raio-x? Porque nós precisamos olhar para a nossa alma, assim como esse salmista fez, e conversar com a nossa alma. Esse salmista, ele sabia tudo aquilo que ele estava enfrentando, porque ele disse assim, olha, eu tenho lágrimas de dia e de noite, pessoas perguntam para mim, eu ia alegre para casa, eu tinha alegria, eu tinha brilho nos olhos, eu não tinha apatia. Ele descreve para nós, mas de repente, as coisas parecem que se encheram de tristeza, o cansaço parece que vem, que nos coloca de uma forma que a gente não tem força para levantar. E aí o que nós precisamos fazer? O que essa palavra está nos ensinando? Nós precisamos olhar para dentro de nós. É um autoexame. O raio-x dessa série é um exame nosso. Então nós precisamos olhar para a nossa alma como esse salmista e conversar. Converse com a sua alma, diga para ela, por que você está abatida? Por que você está perturbada aí dentro? O que está acontecendo? Por que você está inquieta? O que está te inquietando? Converse com a sua alma. O que está te deixando inquieta, minha alma? O que tem te entristecido? Muitas são as inquietações que nós temos vivido. Muitos são as preocupações. Muitos são os motivos. Se eu abrir aqui para colocar para cada um de vocês o que você está sentindo, o que você está vivendo, ou o que seu irmão, ou o que o seu familiar, nós passaríamos uma vigília aqui, colocando aquilo que está trazendo tristeza, abatimento e inquietude de alma. Muitas são as preocupações. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe a palavra em Gênesis, quando Deus criou o mundo. Deus começou a formar a terra, Deus começou a criar as coisas. E Deus, quando Ele criou o homem, Deus falou para Adão assim, olha, eu estou criando todas essas coisas. Deus tratou de coisas, todas as coisas, tudo que nós imaginarmos, que não for Deus e não for o homem, Deus então tratou de coisas. Para que você, homem, domine sobre essas coisas. Para que você tenha o quê? Domínio sobre essas coisas. Você entenda, então, a soberania, entenda quem é você, o que é a sua posição e domine sobre as coisas. Não foi isso que Deus falou em Gênesis? Mas com o passar do tempo, com o pecado, primeiramente, que mudou a ordem das coisas e com o passar do tempo e cada vez mais, nós temos visto ao contrário daquilo que Deus nos pediu. Nós temos visto coisas dominarem o homem. Coisas tomarem o lugar do coração de Deus dentro da vida do homem. Ou até da posição do homem dentro do lugar do homem. E quais são essas coisas? Todas as outras coisas, que não for Deus, a sua vontade, a vontade de Deus para nós. E elas têm entrado no nosso coração,
feito morada e reinado sobre nós. E com isso a nossa alma tem aumentado o abatimento, tem aumentado a inquietação, porque nós muitas vezes nos pegamos dominados por muitas coisas e que elas minam a nossa intimidade, minam a presença de Deus, amados, e é muito sutil. Eu estou falando isso porque eu quero falar de mim. Quando nós percebemos, é muito sutil. Quando nós vemos, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou com esse sentimento? Alma, fale com ela. Você tem autoridade, alma. Porque você está abatida dentro de mim. Tem um Deus soberano sobre nós, que tem o controle e a vontade dele. Então, vamos começar a colocar quais são as coisas. Cada um sabe, começa a pensar. Você tem feito o quê? O que tem dominado a sua mente? Quais são as coisas? Família, o quê? Problemas financeiros, o quê? Enfermidade, o que tem dominado? O que tem tirado a atenção? Filho, marido, todas as coisas. Gente, todas as coisas. Olha que sério, nós não podemos deixar dominar. O quê? O que tem dominado? Você tem sido pessoa para agradar a outra? O que você tem feito? O que isso tem tirado você do foco? Você não está na posição? O que tem dominado? Vício? O que tem dominado? Nós estamos querendo o quê? Ser pessoas que nós não somos, nós estamos querendo impressionar, nós estamos querendo tirar vantagem, nós estamos querendo colocar no lugar de Deus outros altares. O que tem entrado aí no nosso coração? Vamos dar uma voz hoje para a nossa alma. Se aquete dentro de mim. E as outras coisas, todas as outras, quando nós percebermos que elas estão querendo dominar a nossa mente a ponto de nos entristecer a nossa alma, e nós já não sentirmos a alegria, assim como esse salmista, de ir para a casa do Senhor, de louvar, de adorar, vamos colocar as coisas no lugar dela. Quais são? Deus falou, não foi eu. Debaixo dos seus pés, você tem que dominar. Você tem que falar, aqui não. Aqui quem reina é o Senhor e é a vontade dEle. Entrega essa preocupação para o Senhor. Entrega para o Senhor essa preocupação. Entrega isso que está dentro da tua alma, que está dominando e te abatendo. Já não quero mais, já não faz parte do meu coração. Nós não podemos voltar para o mesmo lugar para tirar água de lugares que nós não devemos tirar. Nós vimos que aquela corça não bebe água em qualquer lugar, ela bebe da fonte. Nós vemos a palavra da samaritana, quando Jesus encontrou aquela mulher, ela estava num poço tirando água, e Jesus falou o que para ela? Chegou a água da vida. Ela tinha N coisas, ela tinha uma infinidade de preocupações e motivos. Ela falou uma lista. Jesus falou, meu Deus, que lista extensa, né? Quantos maridos? Não é mesmo nenhum. Imagina o tanto de coisa que aquela alma estava carregando. E Jesus falou o que para ela? Olha, aqui nessa água você não precisa voltar mais. Porque eu te dou a água da fonte. Eu te dou a água da vida, eu sou a água da vida, eu entro na tua alma, eu curo a tua ferida, e vai com a tua alma leve, e vai, samaritana, com a tua alma refrigerada. Eu tenho descanso para você, não insista, não vem mais aqui não precisa, porque você me encontra em qualquer lugar. Você me encontra no carro, você me encontra no templo, você me encontra na casa, só basta o que, alma? Me prostrar com o coração sedento e quebrantado, que o Senhor não lança fora. Derrame a sua alma para o Senhor. Porque quando nós passamos tempo sem esse encontro, quando nós procuramos em vão, deixando todas as dores, todas as coisas dominarem o nosso coração, nós também, como a corça, começamos a ressequir. Começamos a ficar mirrados espiritualmente e até fisicamente, porque a palavra do Senhor fala que uma alma triste,
o nosso semblante também se entristece. E um coração feliz, o nosso rosto também muda, formoseia. Então, quando nós estamos longe dessa busca, dessa presença, dessa intimidade, com muitas coisas nos dominando a nossa mente, dominando e trazendo preocupação, nós começamos a ressequir, desanimar, pensar em desistir, em retroceder. Aí Jesus vem com a água que não dá sede, com a água da vida e fala: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu tenho alívio para o seu coração. Sou eu que levanto a sua alma abatida. Nós temos corrido muitas vezes em vão. Eu falava essa semana também, como nós temos corrido em vão, como as coisas têm roubado o nosso tempo, como nós temos feito muitas coisas e não temos feito nada. Na vida espiritual, como nós temos visto também, gente, nós estamos vivendo um tempo que não tem como nós passarmos sem falar disso. Como nós temos visto igrejas que tinham se levantado com religião, religiosas, sem essa busca, sem essa presença, sem saber aonde buscar, aonde colocar a alma, tinha colocado a alma e a busca em outro lugar, e não tem como permanecer. Não permanece sem a água da vida, não permanece sem a presença do Senhor. Pode passar um período, mas ela vai começar a secar. E quando a gente abrir os olhos, o predador já engoliu. Então, que nós não sejamos o povo religioso, que não sejamos o povo que se envolve com religião, mas que nós sejamos o povo que se envolve com Jesus, que se envolve com a sua presença, porque se nós nos envolvermos em se preocupar, em agradar a religião, em agradar os outros, em fazer as coisas de uma forma que o Senhor não está, a nossa alma também vai se abater. Então, por isso que às vezes nós vamos ver muitas pessoas dentro da igreja com a alma abatida, triste, perdida, ficando à beira do caminho. E nós precisamos, como igreja, falar: volte os seus olhos para a fonte. Não fica no poço, não fica sentada no poço. Nós não precisamos mais buscar ali água. Nós temos a água da vida. Nós precisamos voltar o nosso coração urgentemente. Jesus está voltando para aquilo que é essencial. Essa terra, tudo é passageiro. Salomão disse, né? Aqui tudo é vaidade. Tudo é passageiro. E o que é importante? Busque ao Senhor de todo o seu coração. Prossiga em conhecer, em buscar o Senhor, em derramar a tua alma para quem pode curar, para quem pode levantar. E nessa noite a pergunta é: como nós temos buscado Jesus? E é uma pergunta que não tem como o seu marido responder, nem os pastores, de ninguém para ninguém, porque é uma pergunta minha com Deus. Como a minha alma tem buscado essa água? Como a minha alma tem se alimentado? O que eu tenho feito para eu não ficar com a alma abatida, e quando ela estiver abatida, eu rapidamente reconhecer o que eu preciso para me levantar. O que nós temos feito? Qual tem sido os nossos suspiros? Por que nós temos suspirado? Jesus ensina em Lucas 12, uma parábola. Nós terminamos a nossa série de parábolas, que foi uma bênção. Jesus ensina em Lucas 12, uma parábola do 16 ao 20, uma parábola, eu ia ler, mas eu vou contextualizar para vocês, para não atrasar, uma parábola de um homem rico, que ele senta na frente da sua fazenda, dos seus celeiros, e ele fala: o que eu vou fazer para ter mais, para juntar mais? Eu tenho muita coisa, o que eu vou fazer
Eu tenho uma ideia. Ele começa a falar com a alma dele, se vocês lerem. Anote aí, Lucas 12, 16 ao 20. Ele começa a falar com a alma dele, eu já sei, eu vou construir celeiros, mais celeiros, e eu vou colocar tudo aqui dentro, alma. Alma, agora está tudo certo. Agora está tudo certo, está tudo aí, minha alma. Fica tranquila, descansa. E Deus fala assim, louco, hoje mesmo eu pedirei a sua alma. E o que você vai fazer com esses celeiros? O que nós temos feito com a nossa alma? Quais são as vozes de comando que nós temos dado para a nossa alma? Como nós temos falado com ela? Foi falado hoje aqui no dízimo. Não é pecado nenhum, porque se vocês lerem, vocês vão entender, não é pecado nenhum as riquezas. É pecado sim, você não acumular riqueza espiritual em Deus e deixar as riquezas, o domínio, dominar a sua mente. Então, qual é a tua palavra para a sua alma? O que você tem dito? Vamos acumular, é isso mesmo, bastante coisa material, é isso mesmo, é isso que me dá prazer. Quando nós nem sabemos quando o Senhor vai pedir a nossa alma. E eu quero dizer que o acúmulo de tudo isso que tem entrado e dominado a nossa mente, de sempre querer ter mais e mais e mais, é um prazer muito momentâneo. Sabe por quê? Pense por um momento algo. O Senhor fez eu anotar algumas coisas para vocês. E eu quero que vocês pensem por um momento nessas coisas que eu vou dizer para vocês. Você não se lembra mais o último dia que você parou de brincar e sua mãe doou sua boneca. Você também não se lembra mais de quando a sua mãe doou os seus bonequinhos lá, preferidos, os seus carrinhos que você tanto amava. Você não se lembra mais da última carta para nós, para os velhinhos, da última carta que nós selamos e enviamos no correio. Você não se lembra mais. Para os mais novos, vocês não se lembram mais do último SMS, nem do MSN, para os médios não tão velhinhos nem tão novinhos. Nós não nos lembramos mais nem do barulhinho que ele fazia. Nós não nos lembramos e nem percebemos a última festinha de aniversário que a nossa mãe preparou com tanto carinho. E muitas vezes gastou até aquilo que ela não tinha. Não percebemos e nem nos lembramos mais. Também não percebemos e não nos lembramos mais da última vez que nós saímos descalços pela rua. Eu saí muito, porque eu morava numa cidade pequena, e que aquelas luzes amarelinhas dos postes se acendiam, e era hora da gente voltar correndo para casa, senão a mãe estava esperando com o chinelo. Nem nos lembramos mais. E assim é a vida. O que muitas vezes a nossa alma está gritando aí dentro, daqui a pouco, nem nos lembramos mais. E essa vida é passageira. Então, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Deus é suficiente, amados. Deus é suficiente. A graça dele é suficiente. A nossa alma precisa dele sobre tudo. E não é precisa dele e de mais alguma coisa. Deus é, Deus é, Deus é. Não é Deus e ponto. É Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É disso que nós precisamos. E as demais será acrescentada. É disso que a nossa alma precisa. No versículo 8, nós não lemos até o 8, mas eu vou ler para você, diz assim, uma resposta que esse salmista dá para a alma, diz assim, durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoa seus cânticos, e eu faço orações ao Deus que me dá vida. Resposta para a nossa alma. Resposta para essa alma batida. Diga isso para ela. O Senhor, de noite, Ele cuida, Ele é misericordioso, Ele tem canções sobre a minha vida.
Então, por que está abatida? Espera em Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor poderoso e forte, é o Senhor dos exércitos. Diga para a sua alma: levantai, ó alma, as cabeças, para que entre o Rei da Glória. E este salmista dizia assim para nós, que pessoas perguntavam: onde está o seu Deus? Agora nós vamos ler a resposta. A resposta em 1 Pedro 3, do 15 ao 18, diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há a vocês. 1 Pedro 3, do 15 a 18. Estejam preparados para responder a qualquer um a razão da esperança que habita dentro de nós. Contudo, façamos isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Glória a Deus. Resposta para a nossa alma. Estão caluniando, estão falando, estão acusando, estão apontando. Resposta para a nossa alma. Fale para ela: alma, foi Ele que soprou o fôlego dentro de mim. Nós cantamos hoje. Foi Ele que colocou o ar. Foi Ele que colocou o ruá aí dentro de você. Ele é a nossa porção. Que nessa noite, nós então possamos passar esse raio-x dentro da nossa alma, com muitas perguntas. Porque o salmista conversava com ela, fazia perguntas, e que nós possamos ir embora nesta noite, fazendo perguntas, mas com respostas para a nossa alma, para que ela se levante e entenda o que ela precisa fazer, o que tem trazido abatimento, o que tem trazido dor. Nós vamos nos levantar com alegria, nós vamos levantar com refrigério, nós vamos levantar com resposta do Senhor. Aquela canção linda que diz: dá-me de beber, pois temos sede. Eu não quero mais beber em nenhuma fonte. Eu quero beber na sua. Eu já não preciso mais voltar para nenhuma água suja, para nenhum lugar mais. Porque eu já ouvi aquilo que você tem para minha alma. Tu és por quem a minha alma esperou. Glória a Deus. E para encerrar, em 2 Coríntios 4, diz assim: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, alma, se você está abatida, se levante, porque nós não seremos destruídos. O Senhor tem paz, o Senhor tem refrigério para o teu coração. Se levante em Deus. E eu quero ler uma frase de um pastor que faleceu na época do Covid, que é uma frase que eu amo muito, que eu já li, já compartilhei com alguns, não sei se eu compartilhei aqui, mas eu vou compartilhar com vocês, do pastor Drummond Lacerda, que diz assim: no fim da vida, nós vamos perceber
que o extraordinário é a soma das situações ordinárias que nós entregamos para o Senhor. Talvez a nossa alma está correndo tanto e se cansando atrás do extraordinário, quando o excelente e o presente é viver o ordinário, todos os dias comuns, entregando para o Senhor. Que nós possamos ser dependentes, que nós possamos encontrar alegria, que a nossa alma possa entender aquilo que nós fomos chamados. E antes da Isa, vai conseguir passar o vídeo? Vai? Antes de nós irmos para o louvor final, eu quero que vocês prestem atenção neste vídeo. É um vídeo de resposta para a sua alma hoje. Você vai falar com a sua alma, alma. Alma, vamos lá. Eu não sou igual a pastora Adriana, então ninguém me repete, pastora Adriana. Eu não sou. Alma, preste atenção neste vídeo. Amém? Deu certinho, pastora. Obrigada. Vamos assistir. When you get to heaven, what are you going to ask God? Why'd you choose me? like, who am I that you chose me? I can walk on the streets made of gold. You got a house for me up there? Look at those streams and rivers and angels. Oh, it's good to go. I couldn't stop smiling down here. I'm going to stop smiling up there. What do you think he would say of you? You could have did so much better. I had so much more for you. You big dummy. What do you have to say to someone who's trying to believe in God but can't? Simplest answer ever. I heard it from a young boy. God, 15 seconds of your time. Bow down and say, Lord, if you're real, make yourself real to me. Speak to me. I could keep you here all day, Eric, with stories. My God has been great to me. And I appreciate you coming around to encourage me and invigorate me again about my Lord and Savior, Jesus Christ. Que lição para nós. Eu assisti rindo, eu ficava rindo e eu pensava rindo. E como entrou uma alegria no meu coração. Este gari, limpando a cidade, o homem encontrou e teve essa conversa com ele, com a alma dele. Não tem como nós não sermos impactados. Não tem como. Ele disse, ele me escolheu. O que você vai dizer para o Senhor quando ele chegar no céu? Eu conto, eu rio, porque é uma presença de Deus. Por que você me escolheu? Logo eu. Tem rios, que beleza. Olha isso, tem uma casa preparada para mim aí. Oh, meu Deus. E o que ele vai dizer de você? Oh, seu bobão, eu tinha muito mais. Oh, sua alma batida, se levante, eu tenho muito mais. Não tem como não se emocionar, irmãos. Eu tenho muito mais. E se você encontrar uma pessoa que não crê em Deus, o que você vai falar para ela? Oh, isso é simples, ele disse. Eu preciso de 15 segundinhos. 15 segundos, amados. Se ajoelhe. 15 segundos. E ele vai se revelar. E aí ele disse para aquele homem, obrigada por você vir aqui me encorajar. Obrigada por você levantar a minha alma aqui. Ele estava num dia, num trabalho, pegando lixo de uma cidade inteira. Obrigada por você vir aqui falar do meu Salvador, Jesus Cristo. Que nesta noite nós possamos ir embora com essa lição. Nós vamos ouvir essa canção linda. E vamos orar a Deus, amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede.
não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter nos escolhido. Obrigada por ter pago o preço de sangue por nós.
Obrigada porque nós temos um lugar para voltar. Obrigada porque o Senhor não está alheio às nossas dores. Muito obrigada, Jesus. Traz refrigério, traz descanso à nossa alma, traz cura ao nosso coração. Nos levanta, fortalece os nossos pés. Que nós possamos buscar cada dia mais. Que nós possamos beber desta água sempre. Não nos deixa desanimados. Não nos deixa ficar prostrado, mas nos levanta. Que nós possamos falar como aquele salmista. Alma, espera mais um pouco. Espera em Deus, ainda o louvará. Espera em Deus. Muito obrigada, Jesus, porque nós só temos o que te agradecer. Toca em cada coração, toca em cada alma nessa noite. Vem trazendo cura e refrigério e descanso para as nossas almas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Fonte de água.